O texto que eu escolhi para prática de pregação é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, onde a palavra do Senhor diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nesses últimos anos, em especial no ano de 2020, nós vimos uma disputa por poder sendo travada no âmbito político. Em especial, eu digo no ano de 2020, porque nesse ano de 2020 houve uma definição a quem caberia o direito de aplicar a vacina contra o coronavírus, e aí nós vimos tudo que aconteceu, Estado querendo tomar a decisão de aplicar a vacina, o governo federal querendo não deixar aplicar em determinados momentos, segurando para que não se aplicasse, não se comprasse, a ponto do STF, então, intervir nessa situação e definir a quem caberia o direito de aplicar a vacina, então. Essa luta por poder sempre existiu no âmbito político, obviamente sempre existirá, na verdade, no âmbito político, porque os governantes eles querem demonstrar que tem mais poder do que outros de tomar decisões e assim por diante, tá? E juntando a tudo isso que aconteceu, os meios de comunicação, eles não noticiaram, ou noticiavam parte das informações que obtinham, obviamente também pelos interesses próprios que os mesmos tinham. É interesse de um determinado grupo de comunicação que pessoas, partido X, partido Y, governe, e aí então ele vai noticiar de acordo com os interesses próprios que ele tem. Diante disso, a população ela fica perdida quanto ao que crê nessas notícias, obviamente, quanto ao que está sendo dito, se é verdade ou não, e também essa disputa leva a população ficar perdida quanto à forma que está sendo administrados os recursos públicos, pois a maioria não entende que não tem uma resposta dos governantes da forma que queria, porque você percebe que a educação está muito defasada, você percebe que a segurança, praticamente não se tem segurança pública, muito pouco, né? A questão da saúde mesmo tão precária no nosso país, então nós percebemos que tudo isso é gerado por conta dessa disputa por poder no âmbito político. E aí, então, diante disso, a população se vê olhando para os governantes e percebendo que o que eles buscam, na verdade, é uma ganância muito grande por poder, por dinheiro e assim por diante. E aí, enquanto isso, a população vai ficando perdida. O texto que eu li, ele inicia-se com essa frase do apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho. E a questão que fica na nossa mente é por que Paulo está dizendo isso então, que não se envergonha do evangelho? Primeiro, ele está dizendo isso porque nos versículos anteriores ele fala sobre o desejo que ele tinha de ir a Roma e, indo a Roma, pregar, anunciar o evangelho para aqueles irmãos de Roma, para os cristãos de Roma, e anunciando o evangelho, trazer conversão, trazer algum dom, ele usa essa palavra, aos cristãos em Roma. Então, primeiro é por conta do objetivo que ele tinha de ir a Roma anunciar o evangelho, porque ele não se envergonhava do evangelho. E segundo, pelo que o evangelho o evangelho, a palavra evangelho, se procurarmos a definição, ela vai ser o anúncio das boas novas da vitória de Jesus Cristo, que venceu Satanás, que venceu o pecado e que venceu a morte. Então, é o anúncio de que Jesus Cristo é vencedor e venceu no nosso lugar, então. E Paulo escreve essa carta, então, com esse propósito, né, de
a princípio, né, falando sobre esse propósito de ir até Roma anunciar o Evangelho das Boas Novas, que traz justificação. Por que a questão da justificação ela é tão importante? Ele vai dizer aqui que o justo viverá por fé. Paulo vai nivelar nessa carta todo, judeus e gentios, mostrando que a justificação, que é pela fé, e a fé em Cristo Jesus, ela se dá somente no fato de que a pessoa acredita que Cristo Jesus morreu e venceu, como eu disse anteriormente, o pecado, e venceu a morte, e venceu as tentações, a ação de Satanás, então, contra todo cristão. Então, ele escreve essa carta para mostrar essa questão da justificação pela fé. Por que essa questão é tão importante? Paulo cita, inclusive, Abacuque nesse texto, mostrando que, Abacuque capítulo 2, versículo 4, mostrando que, embora o Velho Testamento também falasse que o justo vive pela fé, os judeus talvez não tivessem entendido corretamente esse conceito e, por conta disso, continuavam nas práticas das obras para que, através das práticas das obras, eles obtivessem a justificação, então, pela fé. A justificação pelas obras, né? Então, essa é a situação que Paulo está ensinando, está dizendo. Agora, e Paulo, então, vem para mostrar que a justificação ela se dá através do Evangelho. E aí nós chegamos no nosso tema, que é por que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? E aí nós vamos trabalhar essa ideia. Primeiro, pelo que ele é. O versículo 16 que eu li, Paulo diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Primeiro, então, pelo que ele é. Aí nós chegamos à conclusão de que Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Se você parar para pensar, os governantes, como eu disse anteriormente, e todos aqueles que buscam poder, na maioria das vezes, o buscam baseado naquilo que ele é, baseado no seu conhecimento, baseado naquilo que ele tem, baseado na sua capacidade de governar e assim por diante. Agora, Paulo está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E aí você entende que esse Evangelho, que é poder de Deus, é originado nos propósitos eternos de Deus. Não é algo que se originou em Paulo, ou que teve origem em Paulo, não é algo que teve origem nos demais apóstolos, não é algo que teve origem na prática da pregação e da capacidade de cada um em anunciar o Evangelho. Não, o Evangelho ele tem origem nos propósitos eternos de Deus. É o próprio Deus quem, na eternidade, definiu que ele mandaria Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e que essa boa nova da morte de Jesus Cristo, que traria salvação a todos que nele creem, aconteceria por conta da ação do próprio Deus. Então é originado no propósito eterno de Deus mesmo. Mas só que ele é manifesto, ele se manifesta na vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele tem origem no Pai, é manifesto na ação do Filho, que veio, morreu em nosso lugar e, morrendo, trouxe a salvação e a oportunidade de anunciar essa morte àqueles que ainda não conhecem. Então, Jesus Cristo, com sua vida, sofrimento, morte e ressurreição e ascensão ao céu, ele manifesta o poder salvador de Deus a todos os que se aproximam dele mesmo. Então, o Evangelho é poder de Deus manifesto na vida do Filho. Por isso Paulo não se envergonhava do Evangelho. Mas ainda, o Evangelho, ele é originado no propósito eterno do Pai, ele é manifesto na vida do Filho e ele é aplicado aos nossos corações através da ação do Espírito Santo. Obviamente, nós entendemos que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e, portanto, por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, convence
o homem da necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo, convence o homem da necessidade de Cristo. E diante disso é que nós entendemos que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque tudo provém do Evangelho, da boa notícia da morte de Cristo, provém do próprio Deus. Em segundo lugar, Paulo não se envergonhava do Evangelho pelo que o Evangelho traz, pelo que ele traz, o Evangelho. Como nós lemos também no texto, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho tem origem no Pai, origem em Deus, origem na Trindade, mas o que ele traz ao homem é salvação, e essa é a motivação, é o motivo pelo qual Paulo diz, eu não me envergonho dele, ele traz salvação. Se nós atentarmos para a forma que os governantes lidam com o poder, eles lidam com o poder de uma forma de benefício próprio sempre. E, na maioria das vezes, esse benefício próprio traz condenação até à morte, dizendo de morte física mesmo, quando se pensa na questão da saúde, há muitos por conta dessa disputa por poder. Traz a condenação também a muitos intelectualmente, porque muitos não têm o privilégio de uma boa educação e, portanto, eles são condenados a um entendimento raso de todas as matérias que necessitamos nos nossos dias. Então, ele traz o poder, a disputa por poder que acontece no nosso país, ela traz condenação. Por outro lado, o Evangelho, ele traz salvação. Ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O Evangelho salva do castigo do pecado, o Evangelho salva da condenação do pecado, o Evangelho salva a boa notícia, né, da morte de Cristo, salva da condenação da morte, o Evangelho salva da condenação que o diabo faz, da forma que o diabo tenta condenar as pessoas, trazendo ao coração delas a questão do pecado, a questão de se autocondenar pelos atos cometidos. E o Evangelho, a boa notícia de que Cristo morreu, liberta, livra-nos de tudo isso, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele salva as pessoas. Se o Evangelho fosse, embora o Evangelho também tenha esse poder condenatório daqueles que não creem, obviamente, eles serão condenados por consequência de não crer no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito óbvia que as Escrituras nos ensinam. Agora, mas se o Evangelho tivesse só essa vertente, ou tivesse a vertente de condenar, talvez Paulo estivesse dizendo, olha, eu sinto vergonha do Evangelho. Mas Paulo está dizendo, eu não sinto vergonha do Evangelho, eu não me envergonho da boa notícia de Jesus Cristo, porque ela traz salvação, e não traz salvação somente, no caso do próprio Jesus, trazendo salvação ao coração do judeu, mas traz salvação a todos os que creem. O Evangelho liberta as pessoas da prática do pecado. O Evangelho, a boa notícia de que Cristo morreu, liberta as pessoas da prática dos erros. O Evangelho liberta as pessoas de buscar coisas que desagradam a eles próprios e desagrada a Deus, então. O Evangelho traz salvação. E por isso é que Paulo não se envergonhava. É poder salvador. É poder que salva as pessoas que o buscam. É poder que salva aqueles que praticam coisas erradas, como o próprio Paulo vai dizer que a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, no versículo 18. Se por um lado a ira de Deus revela contra todos aqueles que praticam impiedade, que fazem coisas erradas, o Evangelho, ele traz salvação. Essas mesmas pessoas que fazem coisas erradas, quando essas confiam, creem em Cristo Jesus. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Mas Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder salvador, pelo que ele traz salvação, então. Em terceiro lugar, Paulo não se envergonhava do Evangelho pelo alcance do Evangelho, pelo que o Evangelho alcança. Paulo diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego.
Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o poder do evangelho é oferecido a todos. Quando eu digo todos, todas as nações, a partir de Cristo Jesus agora, a partir da vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus, todas as nações passam a ter o privilégio de desfrutar da salvação que é oferecida e que anteriormente a Cristo, o entendimento é que era só do judeu. Agora não. Agora grego, agora romano, agora bárbaro, agora cita, todos eles podem desfrutar do poder do evangelho, do poder salvador do evangelho. Agora, a palavra do Senhor ela tem um alcance muito maior do que ela tinha anteriormente, do que ela tinha antes da vinda de Cristo Jesus. O evangelho é oferecido a todos a partir de Cristo Jesus. E a salvação se dá no ato de Deus implantar os benefícios da obra de Cristo ao coração do homem. Anteriormente havia um conjunto de regras que era para se seguir e que o judeu entendia dessa forma, embora mesmo anteriormente a salvação, a justificação era feita através da fé, mas havia um conjunto de regras que era necessário seguir para que assim sendo a pessoa fosse salva. A partir de Cristo Jesus, a regra é: creia em Cristo, confie na obra de Jesus Cristo e serão salvos todos os que se aproximam dele. Então o evangelho alcança a todos. O evangelho não tem um alcance mais somente dos judeus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que é nossa responsabilidade, então, anunciar aos que nos cercam que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo governa sobre todas as coisas. É nossa responsabilidade, assim como o apóstolo Paulo, não se envergonhar do Evangelho de maneira nenhuma, porque ele vai alcançar todas as nações, desde que anunciado a todas as nações, então. O poder salvador precisa de Jesus Cristo, né, que tem alcance para todos, precisa chegar a todos. O Evangelho, ele alcança a todos pelo fato de que não mais precisa se nascer num berço judeu. Então agora, ele pode alcançar, como eu disse anteriormente, gregos, bárbaros e tantos outros, porque ele já não mais está encaixado ou sendo colocado de uma forma que somente o judeu ou somente uma classe de pessoas pode conhecê-lo e desfrutar de seus benefícios. Agora, pobre, rico, quem tem poder, quem não tem poder, estou dizendo poder no sentido político, obviamente, todos podem desfrutar do poder do Evangelho, porque ele alcança a todos, porque o justo veio pela fé. Então, o que se requer daqueles que buscam a salvação já não é mais a prática de um conjunto de obras, mas é que creia em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus como Salvador. Então, essa é a boa nova que precisa ser anunciada a todas as nações, para que todas as nações entendam quem Cristo Jesus é. Que Cristo Jesus é, então, o nosso Salvador. Diante de tudo que expus, nós chegamos à conclusão de que, se por um lado, no âmbito político, nós nos envergonhamos quando observamos as situações que acontecem no nosso país, por outro lado, no âmbito espiritual, nós precisamos entender que não podemos jamais nos envergonhar do Evangelho. Pelo que ele pelo que ele traz e pelo seu alcance. Por isso cabe a você e a mim, cabe a nós, homens chamados para anunciarmos a obra de Cristo,
anunciarmos a todas as nações que Jesus Cristo é o Salvador, que somente Ele pode libertar o homem dos seus complexos, de inferioridade, da sua vida de autocondenação por conta dos poderes políticos do nosso país, obter ou se impor de uma certa forma que o homem não pode, muitas vezes, tomar as decisões que queria. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite a levar uma vida, de fato, debaixo da direção do Evangelho.